Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Esse que é o segundo vídeo da série onde eu mostro para vocês a minha carteira de investimentos aqui nos Estados Unidos, todas as movimentações, o que eu estou comprando, o que eu estou vendendo, a minha estratégia e a rentabilidade da carteira. Mas vamos começar falando do desempenho do S&P 500 nesse mês de março, que foi muito ruim, muito marcado pela tensão geopolítica, pela guerra dos Estados Unidos e do Irã, que fez com que o petróleo disparasse, a inflação disparou e o Fed falou que não ia baixar a taxa de juros aqui nos Estados Unidos. Isso gerou muita tensão no mercado, o mercado ficou muito volátil e caiu mais de 5% nesse mês, quando eu estou gravando. É muita coisa, mas se a gente olhar para trás, no ano ele já subiu mais de 13%. É aquela coisa que o Warren Buffett fala, never bet against America. E a gente não está apostando contra os Estados Unidos. Aliás, esse mês de março foi um mês recorde aqui na minha carteira. Eu investi aí mais de 10 mil dólares e vou mostrar aqui para vocês todos os investimentos que eu fiz nesse mês de março. Comecei comprando 650 dólares da Strategy, a antiga MicroStrategy do Michael Saylor. Ela que caiu bastante esse mês, caiu aí quase 5% e ela vem caindo muito. No último ano ela caiu quase 60%, então é uma aposta no Bitcoin. Eu tenho Bitcoin na carteira, vocês vão ver aqui quanto que eu tenho e eu continuo comprando. Todo mês eu compro um pouquinho ou de Bitcoin ou de uma Bitcoin Treasury Company como a Strategy. Também coloquei 700 dólares no VOO, que é o Vanguard S&P 500. Esse é o ETF que replica o S&P 500, ou seja, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, todos os setores da economia americana, um pouquinho mais focado em tecnologia, mais de 30% do fundo em tecnologia. Ele caiu bastante esse mês de março. É aquela coisa que é simples, é o crescimento de longo prazo, aqui é diversificação, as 500 maiores empresas. Então, todo mês eu compro esse ETF e me dá exposição à economia americana em todos os setores. Comprei também o bom e velho ETF Bill, que é um ETF que eu mais gosto. Então eu aportei aí 5.800 dólares nesse ETF, que basicamente investe em títulos do Tesouro Americano de curtíssimo prazo e paga dividendos mensais. Então aqui o risco é quase zero. A liquidez é alta, os dividendos são pagos todos os meses e esse ETF é perfeito para você fazer a sua reserva de emergência aqui nos Estados Unidos ou a sua reserva de oportunidade ou dolarizar o seu patrimônio aqui. Compramos também um pouco mais de 500 dólares em Coca-Cola, uma das empresas mais sólidas do mundo, uma marca global absurda, receita previsível, paga dividendos. Eu já carrego Coca-Cola há bastante tempo, então todo mês eu gosto de aumentar minha posição um pouquinho, nem que seja 100, 200 dólares, eu gosto de comprar todo mês para ir aumentando aí a minha quantidade de ações e o dividendo que eu recebo dela. Duas movimentações que eu fiz, a primeira foi vender Micron Technologies, ela que é uma empresa que produz memória, então muito usado aí em computador, data center, inteligência artificial, e ela tinha subido muito, aliás, subiu muito nos últimos anos, então eu vendi a ação, eu já tinha ganho 30% nela, mas ela oscila muito, então decidi vender ela. E compramos também Meta, a famosa Meta, que caiu muito, muito mesmo, assim, quase 20% no ano, então eu aproveitei a queda para comprar um pouco. Também acho que eu comprei caro, mas eu não vou acertar o fundo do poço. Talvez ela venha a cair mais. Eu me lembro de comprar Meta a 100 dólares. Imagina, ela está 500 e pouco agora. Então é muita coisa, mas a gente está aqui pro longo prazo. Então aos poucos a gente vai comprando. Todo mês a gente compra um pouquinho aqui, como vocês podem ver. Também aumentei a posição em American Express com 2 mil dólares. Ela que caiu muito esse mês. Então eu aproveitei para aumentar a minha posição. E aqui é uma tese de qualidade premium. Né? É uma marca muito forte aqui nos Estados Unidos, então quanto mais as pessoas gastam, mais dinheiro a American Express ganha. Olhando agora a carteira por ativo, a gente percebe que, excluindo o Bill, o TFLO e o Bitcoin e o que a gente tem em caixa, né, todos os outros ativos estão bem diversificados e todos abaixo de 10%. Então a gente tem uma carteira
eu considero bem diversificada, mas temos alguns ativos que a gente está bem concentrado. Estamos bem concentrado em Bitcoin, quase 15% da carteira em Bitcoin, e temos bastante coisa aí no ETF Bill, no TFLO e em caixa, então 33% da carteira eu considero que está aí em caixa, está tudo na renda fixa americana. Vamos olhar agora todos os ativos da carteira, então a gente está aí com quase 69 mil dólares investidos. Nesse mês de março eu recebi aí 153 dólares em dividendo e a gente percebe aqui algumas ações no negativo. Cripto, todas no negativo, então Bitcoin no negativo, tá puxando bastante a rentabilidade da carteira para baixo. Strategy também no negativo, então quase 3% no negativo. O ETF IAI, que é o ETF de seguros, no negativo, quase 2,5%. American Express caiu bastante, então bastante no negativo, quase 8%. Meta, como eu falei, caiu muito, então aproveitei para comprar, então também estamos no negativo, mas todas as outras aí estão no verde. Renda fixa e caixa eu mostro ali como zero, porque basicamente não rende nada, a gente ganha ali com os dividendos. Então essa é a minha carteira, galera, o fechamento do mês de março. Me conta aí o que você achou da carteira, o que você achou dos ativos aqui dos Estados Unidos. Se você já tem algum deles na carteira, eu quero saber se você teria alguns deles, se você tem Bitcoin, se o Bitcoin está afundando a sua carteira, se você continua acreditando no Bitcoin. Então é isso, galera. Deixa seu comentário, dá o like no vídeo. Tamo junto, valeu, abraço.